Olha, e com a chegada do frio, chega também uma época que é sofrida para quem tem asma. O aperto no peito e as dificuldades para respirar são alguns dos sintomas clássicos. E se você passa por isso, já sabe como é que é, né? O papo agora é para você. Para conversar comigo, eu chamei o Dr. Asdrubal Cunha, que é médico de família. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado. Boa tarde, Tata. E boa tarde a toda a audiência, né, do Ver Mais. Muito obrigado pelo convite. A gente pode falar, então, que quando chega o inverno, quem tem asma já fica mais preocupado? Geralmente, as pessoas que têm asma, elas podem ter a crise, né, da asma desencadeada pelo frio. É um causa do fator frio. gatilho para o desencadeamento da crise de asma, tá? Existem vários fatores que são gatilhos para a crise, né? Então a pessoa tem asma já, né, diagnosticada, já sabe que tem asma, e tem alguns fatores que são gatilhos. Por exemplo, o frio, né, excessivo, seja no inverno ou às vezes até por condições da pessoa entrar em um lugar que tem uma refrigeração, um ar-condicionado muito forte, ou às vezes a pessoa ainda não foi diagnosticado, né, já tinha algumas crises, mas foi avaliado e ele foi trabalhar, por exemplo, num local que tem um frigorífico, né? E aí ele começa a ter crises mais frequentes, né? E isso pode, né, começar a chamar a atenção e acabar fazendo um diagnóstico de asma de uma pessoa que ainda não tinha um diagnóstico. Tá. Atividades físicas, não é que é proibido a pessoa que tem asma fazer atividade física, pelo contrário, ela deve ser estimulada, né? Mas ela deve fazer isso com uma certa supervisão, né, e orientação médica também. Mas atividades físicas muito extenuantes, às vezes podem, né, desencadear. Corrida, alguma coisa assim? Sim, principalmente se for feita no frio. Entendi. Então, o paciente que tem asma, ele não deve fazer a prática esportiva que ele quer fazer de rotineiramente num horário que está muito frio, por exemplo. Tá? E, além disso, né, a asma é uma doença considerada também hereditária, genética, multifatorial, né, com fatores ambientais também. A gente sabe que populações que são da área urbana, né, a incidência de asma é maior. Né, então, você acredita que fatores ambientais também são considerados. E a questão genética, tá? Então é importante a gente observar esses fatores de gatilho para quem já tem asma e quem não tem asma. E tem queixas, né? Desculpa. Não, imagina, é isso que eu ia te perguntar agora, porque assim, tu falou da crise, daí eu pensei, mas antes de falar, é bom porque sai falando, adoro quem sai falando. Mas só para a pessoa em casa não ficar perdida, assim, existem causas específicas para o surgimento da asma? A pessoa já nasce com asma ou não? É uma doença que ninguém tem ali a certeza, isso daqui vai ser o fator que vai levar ela a desenvolver a asma. Entendi. Mas a gente sabe que se você tem membros da sua família, pai, mãe, né, tios, primos, irmãos que têm asma, a chance é maior. Então, tem um componente genético hereditário. Entendi. Tá? Mas também pessoas que têm na história familiar também, rinite alérgica, doenças atópicas que a gente chama, né? Rinite alérgica, dermatite atópica, né? Também ela pode ter mais chance de desenvolver asma, tá? E algumas pessoas também que têm na infância, por exemplo, dermatite atópica, é uma doença atópica, alérgica, às vezes no futuro, na adolescência, desenvolve a asma, tá? A asma é mais comum na criança no sexo masculino. Olha. E depois de adulto, né, geralmente, quem ainda não teve quadro de asma pode desenvolver asma, as mulheres, por exemplo. Olha. Tá? E tem que fazer a diferenciação de uma doença, né, que seria um diagnóstico diferencial, que seria a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é mais comum em pessoas idosas que foram expostas ao tabagismo, por exemplo. Tá? Então, são doenças diferentes, né? Sim. Quem tem diz que a sensação de sufocamento, do aperto no peito, da dificuldade de respirar é muito intensa. Esses são alguns dos sintomas, né? Quais seriam os outros? Então, os sintomas da asma, né, o principal deles, né, seria a queixa de chiado, né? A pessoa fala assim, eu fico com dificuldade de respirar e sinto um gatinho no peito, um chiado no peito, né? Escuta mesmo, né? Principalmente quando a crise é mais acentuada, é possível escutar, né? Você está aqui conversando com a pessoa e ela está com crise, você vai escutar esse chiado, né? Que se chama sibilo, né? Sim. Mas cada pessoa manifesta de um grau de intensidade diferente. Às vezes uma pessoa tem asma, teve crises leves e em um determinado momento ela pode ter uma crise muito mais forte. Ou tinha crises fortes e às vezes está tendo crises leves agora, né? É muito variável, tá? Mas basicamente a asma é o quê? É um fechamento do... Agora já vou entrar aqui no plantão médico. É um fechamento dos brônquios? O que é isso? Então, a asma é uma doença considerada inflamatória, tá? É uma doença inflamatória e que ela causa uma diminuição, né, por restrição da broncoconstricção, né,
Então, os brônquios, eles ficam um pouco mais estreitos, a passagem do ar. Então, quando ele estreita, é que faz esse barulho, né? Vamos dizer assim, né? Entendi, o chiadinho. O ar tem dificuldade de passar ali, né, e vai fazer esse chiado, tá? Além disso, por ser uma doença inflamatória, ela pode provocar a inflamação, pode gerar muco, tá? E provocar também tosse, para expectorar, né? Então, a tosse da asma, às vezes, em algumas pessoas pode ser uma tosse seca, às vezes produtiva. Geralmente os sintomas são piores, né, à noite, né? Geralmente as pessoas têm mais crises à noite, pela queda da temperatura, né? Tá? Então, tem vários sintomas. E outro é essa opressão, sensação de peso no peito. E dificuldade, óbvio, né? Dificuldade respiratória, que recebe o nome, né, de dispneia, né? Que é a dispneia, diferente dificuldade da apneia. Olha, a gente vai aprendendo aqui, a dificuldade de respirar, então. A vem de negação, né? A apneia, né? Sim. E dis vem de sofrimento, dispneia. Apneia é a respiração, né? Olha! Eu gosto de trabalhar a etimologia das palavras. É ótimo, porque o senhor é médico de família, então imagino que é bem mais fácil para explicar também, né? Eu lembro quando eu era pequena, isso faz muito tempo, tinha um filme, Os Goonies, que um dos personagens tinha uma bombinha, né? E aquilo era, meu Deus, a bombinha da asma. Aquilo ali é o remédio e ele serve para o momento da crise. Certo, é bem interessante essa sua observação e falar, né, que eu também assisti Os Goonies e não faz tanto tempo assim. Foi em 85, melhor filme da vida. Todo mundo adorou, né? Adora. Então, e os medicamentos para asma, o ideal, né? Muitas vezes o paciente vai ser diagnosticado na atenção primária, que é o foco objetivo do médico de família, e dependendo do caso, né, o ideal é esse paciente ser classificado para o tratamento. Então, tem uma classificação clínica e outra através de exame chamado espirometria, tá, que vai avaliar a função pulmonar dele. Diante disso, é decidido o tratamento. Mas, em resumo, você tem um tratamento que seria de controle ao longo do tempo, que ele pode, em alguns casos, dependendo da classificação, ser feito diariamente, né? A manutenção, tá? Para o quê? Diminuir esse processo inflamatório ao longo do tempo e não ocorrer, vamos dizer assim, uma piora do quadro, uma remodelação da árvore brônquica, né? Tá, vamos falar. E o outro que é esse de emergência, vamos dizer assim. Esse é o emergência. Então, é quando a pessoa tem a crise, existe um outro tipo de medicamentos, né? Entre eles beta-2 agonistas, que são os medicamentos que a pessoa está em crise, ela está com aquela constricção dos brônquios, ela faz a bombinha e relaxa a musculatura lisa e aí ele consegue respirar melhor. Né? Isso é uma característica até da asma, né? A responsividade a esse tipo de medicamento. Entendi. Já, por exemplo, ao diagnóstico diferencial que eu falei, né, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela não responde tão bem quando o paciente faz, a famosa bombinha. Essa bombinha específica. Entendi. Tanto que quando você faz a avaliação do paciente, né, com a espirometria, você faz também uma dose desse medicamento para reavaliar ela naquele exame, né? Faz um exame antes e um outro exame depois de fazer o medicamento para fazer essa avaliação. A gente está falando aqui como é que se procede num caso de crise asmática. Certo, então estamos partindo da premissa que o paciente já sabe que tem asma. Já sabe que tem. Então, o paciente que tem asma, geralmente ele já foi consultado, já está orientado, ele vai utilizar aquela bombinha, né, que é para tirar ele da crise naquele momento. Caso, né, ele faça a inalação, né, do medicamento e ele não tenha melhora da crise, ele deve procurar um pronto atendimento médico, tá? Porque aí ele vai ter que receber outros medicamentos e uma maior atenção daquele caso. Se ele teve a crise, fez a bombinha, melhorou, tá tudo bem. Geralmente quem já sabe como proceder. Sim, geralmente eles já são orientados e acompanhados por um médico ou pneumologista que acompanha eles e já vai ter essa orientação. E quem não sabe que tem, como é que a gente desconfia que estou tendo alguma coisa ali que eu não sei o que é? Quais são esses sintomas? Então, a asma, às vezes, por ela ter uma amplitude, às vezes, de sintomas, né, brandos até moderados e graves, né, muita gente, às vezes, tem sintomas ou crises muito leves e isso vai passando meio desapercebido. Então, ela faz uma atividade física, fica um pouco cansada, aí não dá tanta importância, aí faz de novo, né, tá um dia frio, dá uma falta de ar, aí até um dia ela procura o médico, né? E aí o médico vai levantar essas questões. Por quê? Às vezes a pessoa não vai no médico no momento que ela está em crise. Né? Por isso que às vezes o diagnóstico pode ser um pouco tardio. E aí quando o médico examina, faz o exame físico de uma pessoa que tem
asma, mas não está em crise, os achados podem ser normais ao exame físico. Olha! Tá? Agora, se o paciente procura a unidade de saúde, um pronto atendimento em crise, ela vai estar sibilando, provavelmente, vai estar com esse chiado, com essa dificuldade respiratória, né, a dispneia, e aí fica mais evidente para o médico levantar essa hipótese diagnóstica de asma. Né? Então, se o paciente não tem diagnóstico e ele está com esse chiado, né, essa sibilância, né, esse barulhinho de chiadinho de gato no peito, opressão, dificuldade respiratória, ele deve procurar uma unidade de saúde, né, para ser avaliado. E se é um horário, né, que não tem unidade aberta, né, se vai numa emergência, na UPA ou no pronto-socorro. Mas tem que ir atrás. Tem que ser investigado. Né? Agora eu quero ver contigo no caso quando a pessoa que sente não consegue falar. No caso dos bebês, por exemplo, como é que as mães identificam que o seu filho está tendo uma asma, uma crise asmática, alguma coisa assim? Porque a gente que é mãe, talvez, a gente já fica em cima. Então, no que as mães têm que prestar atenção? Então, nos bebês fica mais difícil porque eles não vão relatar, né? Ah, estou com dificuldade para respirar. Então, o que os pais podem observar? Primeiro, se está escutando esse chiado, tá? O chiado é a característica principal, assim, da asma. Então, esse chiadinho no peito da criança. Claro que as crianças pequenas podem ter infecções respiratórias, né? Tem vários diagnósticos diferenciais. Mas a característica da asma ela é ser assim, intermitente, ela dá a crise e melhora, fica tudo normal, dá a crise e melhora, né? Né? Então, isso de maneira geral. Então, se os pais notam, a criança parece mais cansadinha, está com esse chiadinho no peito, passa algum tempo, ela melhorou, está tudo normal, ela está brincando, fazendo as atividades dela, daqui a pouco... Deixa quieto. Daqui a pouco, sei lá, né, saiu no frio com a criança, né? Vamos lá nos avós. Aí entrou no carro, pegou frio, e aí deu esse chiado, né? Tem que suspeitar de asma. Então, quando levar no pediatra, provavelmente eles vão levar para uma consulta de rotina ou uma consulta agendada e a criança não vai estar em crise. Aí o pediatra realmente não vai auscultar. Entendi. Né? Então, se a criança não está em crise, né, vai ser pelo relato que os pais vão falar. Que é legal, então, né? anotar quando foi, o que foi direitinho. Fatores desencadeantes, frio principalmente, né? Então, a criança também vai ter isso, chiadinho, a tosse seca, às vezes tosse produtiva. Geralmente, a tosse produtiva é um muco claro, né? Porque não é uma doença infecciosa. Né? E a criança, né, se tiver uma crise muito acentuada, você vai ver sinais de esforço respiratório, né? Às vezes batimento de asa de nariz, né? Uso de musculatura acessória, né? É o sofrimento aí para respiratório. respirar. Tá uma crise muito forte. Geralmente com essas crises, né, tem que levar mesmo, né? A pessoa vai levar para um atendimento. A alimentação tem a ver? Desculpa, pode falar. Não, o que acontece é justamente isso. Às vezes a criança pequena pode ter uma crise, aí quando os pais vamos lá no... melhorou. Melhorou, tá né? Não é. E a alimentação, ela ajuda ou atrapalha? Certo. Bom, a gente comentou sobre fatores desencadeantes, né, e que a asma é uma doença inflamatória. E existe uma vertente também, né, de orientação a evitar alimentos que sejam, vamos dizer assim, pró-inflamatórios, né? Alguns usam esse termo. Que seriam alimentos ultraprocessados, né? Alimentos industrializados com corante. Salgadinho, aquele macarrão instantâneo, tudo exatamente. Isso que é gostoso, mas que a gente sabe que não faz bem, né? E alimentos também ricos em açúcares, que geralmente são os industrializados, né? Entendi. Muitos pais, né? Eu como médico de família, acabo dando essas orientações gerais e às vezes a gente passa, as pessoas falam, não, eu vou dar um suco para o meu filho que é melhor, é natural. Aí tu vai ver que suco você dá. Eu dou aquele de pozinho, não é natural. Não é natural. Dou de caixinha. Geralmente aquele suco de caixinha que não é suco integral, ele é adoçado. Sim. Então, esse tipo de alimento deve ser evitado para quem tem asma. Tá? Em relação também à questão também de fatores desencadeantes, né? Porque a asma tem um componente de atopia, de alergia. Então, na casa do asmático, deve evitar ter tapete, cortinas, né? Cobertores com pelo, né? Cobertores com pelo, porque o ácaro, a poeira, isso tudo pode ser um fator de gatilho para desencadear asma. E principalmente, né, por favor, pessoas que moram com pessoas que têm asma, não fumem, né? Porque esse é um grande fator também de desencadear uma crise, né? Um fumante passivo. Então o asmático convivendo com uma pessoa que fuma, inalando aquela fumaça, né, vai dar uma hiperreatividade das vias aéreas dele, ele vai desencadear uma crise. E para a gente finalizar, a asma tem cura? Então, a asma é considerada uma doença crônica. Então, ela não tem cura, mas tem controle.
Tá? Então, o paciente que tem asma, ele pode ficar até longos períodos sem crise. Então, a gente considera que a doença é crônica, mas não tem como falar assim, olha, você tem asma, você vai fazer esse tratamento, vamos te dar esse remedinho aqui e você nunca mais vai ter crise. Então, não tem como dizer isso. Mas tem controle, deve ser feito o tratamento e, num primeiro momento, como eu falei, é muito comum o médico especialista em medicina de família, o médico que atua na atenção primária, é o que vai, às vezes, receber esse paciente num primeiro momento, vai tomar as primeiras medidas e, num outro momento oportuno, que é muito interessante, é que ele seja acompanhado pelo pneumologista, Sim. que vai fazer a espirometria, vai classificar essa asma e vai conduzir esse tratamento ao longo do tempo. Então, né, puxando aqui para a minha especialidade e para o do pneumologista, é uma doença que deve ser acompanhada, né, de forma conjunta pelo médico assistente, que é o médico de família que está mais próximo, às vezes o paciente no dia a dia, e o especialista. Além disso, multidisciplinar também. Entendi. Então, às vezes, como eu falei, educador físico, como é uma doença que impacta na qualidade de vida da pessoa, psicólogo às vezes pode ser necessário, né? Então, é uma equipe, né, para cuidar daquela pessoa. Ótimo. Doutor, muito obrigada pela sua presença e por falar sobre esse assunto. Espero recebê-lo outras vezes aqui no Ver Mais. Obrigado pelo convite, obrigado também à audiência aí do Ver Mais por acompanhar. Muito obrigada.